foi uma das primeiras aulas que nós tivemos, e isso mexeu muito, em que percebemos que a igreja hoje ela está muito limitada às quatro paredes e não acaba saindo para cumprir um propósito para o qual ela está ordenada aqui nessa terra. E foi citado sobre o Espiritismo. O Espiritismo, eles têm aberto, acho que foi até a Márcia também que falou sobre o islamismo, que como eles alcançam as pessoas através do social, da parte social, trazendo eles, essas pessoas que teriam que estar servindo a Cristo, ao seu Criador, mas não estão porque a igreja em si, nós, a igreja, não estamos fazendo nada. E eu meditando na vida de Neemias, que eu até queria ler, Neemias capítulo 4, são 3 versículos, aliás, Neemias capítulo 2. Neemias 2. 2 verso 17, que diz que, então ele disse, estáis vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser o pobre. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a tua obra. Então, eu me identifiquei muito com esse texto, com Neemias. Eu acredito que todos conhecem qual é a história de Neemias, que fala que Jerusalém, a terra prometida, a terra, a nação santa, ela estava debaixo de uma grande miséria. Ou seja, o povo que ali vivia, alguns tinham sido levados cativeiro, outros estavam em miséria, e as muralhas de Jerusalém estavam derrubadas e queimadas. E o que eu percebo em Neemias é que ele tinha um status bom ali. Ele era copeiro do rei, e o copeiro do rei vivia no palácio. Ele tinha certas regalias. Ele tinha uma postura mais ou menos. E o que me chama a atenção de Neemias para essa obra é que ele se incomoda com isso e deixa aquela vida regada, para ir atrás dessas pessoas, para estar ajudando, para estar edificando, para estar abençoando a vida delas. Então, o que me inspira em Neemias é essa questão dele de ser líder, de ele tomar essa atitude e falar, não posso ficar aqui, sendo que tem pessoas lá fora que estão em miséria, que estão em desgraça, que estão doentes, que estão precisando de ajuda. E Neemias, ele toma essa decisão. Ele larga a sua vida e vai. E engraçado que ele chega lá e ele não fala para ninguém. No verso 11, ele começa a fazer o mapeamento da cidade, ele começa a olhar quais são as situações, ele começa a ver, ele começa dentro dele já planejar algo para que ele possa fazer o que Deus queria para aquela nação. Então, e ele toma essa atitude e sai à noite. Ele vai olhar, ele vai ver. Eu acredito que dentro do espírito de Neemias ele já tinha recebido qual era o projeto que Deus tinha para aquela cidade, para aquela nação. E ele começa a fazer esse mapeamento. E engraçado que a Bíblia não fala, mas existiam pessoas ali. E como ele consegue motivar essas pessoas para estar fazendo esse trabalho. Então, Neemias ele tem muita lição para mim, que eu aprendo muito com Neemias cada vez que eu leio o livro dele. É que às vezes a gente estamos acostumados ou queremos ficar somente louvando a Deus dentro da nossa igreja, enquanto existe pessoas aí fora, os necessitados, que precisam sim de uma mão amiga, de um ombro, de um trabalho que possa impactar a vida delas. Eu louvo a Deus pelos missionários. A minha igreja sustenta um missionário. E eu vejo esse trabalho missionário como algo assim especial, porque são pessoas que saem daqui muitas vezes, saem da sua terra, do seu Brasil, e vão viver em outros países. Eu conheço um casal que foi lá para a África. Eles abandonaram o que eles tinham, venderam casa, carro, apartamento, trabalho, deixaram tudo e foram lá e evangelizaram aquelas pessoas.
tinha ação, ele tinha atitude, ele tinha vontade, ele quis. Depois que ele recebeu a aprovação do rei, ele negociou, foi atrás de material, foi passagem, sabe, fez uma revolução na vida dele. E nós precisamos fazer isso. Muitos falam, né, comparam Neemias com a vida de Cristo. E Cristo, ele tinha tudo lá no céu. Mas ele preferiu renunciar ao seu trono, à sua glória, desceu aqui nessa terra para nos ajudar, para alimentar aquele faminto que o Reginaldo falou, que passava fome no meio do deserto.